Apocalipse 7, do 13 ao 17. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém. Palavra poderosa do Senhor, mostrando aqui quem são esses. Já são os que vieram na grande tribulação, então haverá salvação. Glória a Deus por isso. Amém. Em todo tempo Deus abre uma brecha para a salvação. Mesmo na grande tribulação, que é a permissão para que o mal reine abundantemente, e não só o mal reinará abundantemente, como também será derramada a ira de Deus, as taças de Apocalipse. Então, salvação durante a grande tribulação. E um ponto aqui, quando fala, esses são os que vieram da grande tribulação, branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. A grande tribulação, nós sabemos que ela é um momento específico. Qual é o período da grande tribulação? Metade do reinado do anticristo, cerca de 3 anos e meio, quando o anticristo estará reinando, isso já fora o arrebatamento da igreja. Sabemos, é grande tribulação, aquele período curto, em que o anticristo estará reinando, com domínio mundial, é específico. Porém, em um sentido geral, comparando situações de aflições e angústias, nós podemos dizer que grande tribulação são muitas situações. Quer ver, por exemplo, a igreja primitiva passou por grande tribulação? Nós passamos por grandes tribulações? Sim, Jesus falou que no mundo tereis. Então existem algumas tribulações, existem várias da sombra e da morte. Paulo diz que por amor a Cristo somos entregues à morte todo dia. Então a grande tribulação, nós não podemos nos deter com esse caráter profético a um período específico. Porém, historicamente, ela será um período específico. Aquela velha história da restauração de Israel que nós temos comentado, né? Em 1948, houve a restauração de Israel como nação, mas a restauração espiritual só no milênio, depois do reinado de anticristo, quando Cristo Jesus descer sobre o monte das oliveiras e implantar o seu reinado por 1000 anos sobre a terra, como a Bíblia nos mostra. E nós estamos caminhando para lá, e acredite, irmão, está mais perto do que o que se possa pensar. Irmãos, lutas, provas, renúncias que muitas vezes nos marcam os sentimentos e a alma, não é verdade? Renúncias que nos afligem, não é fácil renunciar. Tudo isso é grande tribulação. Quando Deus te pede uma renúncia, significa que é alguma coisa que você ama, senão não seria renúncia. Você largar alguma coisa que você não é apegado, você largar alguma coisa que não tem valor para você, você largar alguma coisa que você não estima, isso não é renúncia. Renúncia, quando Deus pede, é porque vai te ferir. Amém? Feriu Abraão. E como feriu?
E todos os servos de Deus que tiveram que renunciar, tiveram a sua cicatriz. Claro, Deus vai dar o bálsamo, Deus vai dar o consolo, certamente Deus vai dar o consolo, mas que fere, fere. Porque está escrito, a profecia, né? É que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a semente da mulher? A mulher é a igreja, a semente da mulher somos nós, discípulos de Cristo. Mas diz que nós teríamos o nosso calcanhar ferido, e sempre temos o calcanhar ferido. São o quê? São as renúncias, que são comparadas aos calcanhares feridos. Irmãos, mas diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Hoje aqui nós temos um consolo, mas haverá um tempo em que o consolo vai ser muito abundante, e essas coisas vão praticamente ficar esquecida, ficar para trás, porque o consolo de Deus, como diz aqui, é o Senhor os cobrirá com a sua sombra. Sombra significa presença. Então, quer dizer, a presença de Senhor te causa um gozo tão tremendo que não tem espaço para tristeza. Quando nós estamos aqui no culto, seja lá moídos pelas transgressões aí que vêm sobre nós, moídos pelas situações do dia a dia, quando nós estamos no culto e o Espírito de Deus se manifesta, quem lembra das suas aflições? Você só dá glória e aleluia, não é verdade? Você só diz glória a Deus, aleluia, porque é o consolo, é a presença de Deus. Se aqui na terra já é assim, imagine na glória. Mas Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é um ponto. Lá em Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Nós podemos dizer: eis que tudo se fez novo. Passaram as primeiras coisas, então, novidades. Agora, aí tem alguns pontos que eu quero ver com você. Mais uma vez o texto está dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui eu quero ressaltar contigo o ponto de que você vai chegar no céu, e como mostra a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas, você vai chegar no céu com a sua consciência plena. Salvos, nós teremos a nossa consciência plena, e aqueles que forem condenados também terão a sua consciência plena. É isso que mostra com clareza a parábola do rico e do Lázaro. Então lá no céu você vai chegar e vai dizer assim: ih, fulano não está aqui, o Beltrano não está aqui, o Cicrano não está aqui. Então isso te causaria uma tristeza. Você vai sentir falta. Pessoas que na terra foram parentes, foram amigos, foram familiares. Então Deus é que somente um consolo de Deus, quando os seus olhos forem deslumbrados com a realidade do mundo espiritual, porque Paulo diz que hoje vemos como enigma por espelho, mas então veremos face a face. Irmão, nenhum de nós tem ideia do que é o céu. Quando nós adentrarmos as regiões celestes, que as escamas dos nossos olhos caírem, nós vamos dizer: caramba, quem poderia imaginar? Paulo diz assim: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiu ao coração do homem. Não tem como o homem imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Então lá no céu Deus não vai querer você triste, haverá um consolo sobremaneira, que vai te fazer deixar para trás todas as coisas. O vizinho que você pregou e ele bateu com a porta na tua cara, você vai ter que esquecer isso de alguma maneira. Deus vai providenciar, não um esquecer, mas um consolo. Esquecer não, mas um consolo, que isso não venha te afligir. Você vai lembrar dos desviados. Poxa, aquele irmão não está aqui, esteve lado a lado, sentou no mesmo banco que eu. Cadê ele? Se não está ali, meu irmão, está onde? Se não está ali nas bodas do Cordeiro, se não está ali naquela grande festa, se não está no meio da multidão incontável, aonde está? E aí, aquilo que deveria se transformar em alegria, poderia virar tristeza, mas vai entrar o consolo de Deus, e Ele enxugará dos seus olhos. Só, irmão, que no mundo espiritual tem uma coisa. Há coisas no mundo espiritual que fazem o pranto virar júbilo, não é verdade? E tem coisas que fazem o júbilo virar pranto. E assim mesmo, o que vai ser preciso entrar? O consolo de Deus. Você vai entender essa minha colocação. Quando Israel estiver clamando, lá apertado pelo reinado do anticristo, que ele se vê cortado, né? O anticristo invadiu com todos os exércitos do mundo para dizimar Israel, para arriscar Israel do mapa. O que eles vão fazer? O Messias, que nós já estamos vivendo e esperando ele pela segunda vez, Israel vai clamar, não é isso? O Messias virá. A profecia de Zacarias diz que ele descerá sobre o monte das oliveiras, o monte se fenderá, ele dará livramento ao seu povo, não é isso que diz? É isso que diz. E que Israel, quando se vê cercado pelos exércitos inimigos, Cristo se manifesta, a carne dos adversários apodrece, e eles são trucidados, e a Bíblia diz que ali, no vale do Armagedon, o sangue chegará ao freio dos cavalos. O que Israel vai fazer? Paulo deixa profetizar em Romanos capítulo 2, uma conversão nacional, e diz que em um único dia a nação de Israel se converterá. O que eles vão dizer? É o nosso Messias, é o nosso Salvador, glória a Deus, aleluia, e etc, etc, aquele grande júbilo. De repente, quando Jesus abre o peitoral e mostra as marcas dos cravos, e escrito uma faixa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles reconhecem, eles vão dizer o quê? Nós e nossos pais o crucificamos. Então o júbilo se torna em tristeza. Aí Jesus implanta o reinado milenar para restaurar. Seria semelhante a apagarei todas as lágrimas, darei o consolo, darei a graça, darei a paz. Que Deus não tem um povo triste, Deus tem um povo alegre, Deus tem um povo restaurado, Deus tem um povo com júbilo, Deus tem um povo com alegria. Então Ele vai trabalhar para apagar dos nossos olhos toda lágrima, para apagar da nossa mente, apagar em termos, né? Não é apagar de você não pensar mais, não. Essa doutrina que diz que nós não lembraremos, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a Bíblia não diz. E eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus dará o consolo. Enxugar as lágrimas não significa apagar a mente. Amém? Amém. Então teremos plena consciência, e a parábola de Henrique e de Lázaro mostra isso com muita clareza. Irmãos, aí sabe aonde nós vamos nos encontrar? Depois de tudo isso, mais uma vez vem o consolo. Nós estaremos numa cidade que, lá o autor de Hebreus diz, o artífice construtor é. Irmãos, quando nós entrarmos nesta cidade, aí cairão definitivamente todas as escamas dos nossos olhos. Ali, aquelas bodas do Cordeiro, ali, aquela glória de Deus, aquela cidade que não precisa de sol, por quê? Porque o Cordeiro, com a sua glória, a ilumina,
quando nós vermos aquela realidade tremenda, porque hoje nós não vivemos Deus como uma realidade tremenda. A prova disso, que quando pinta uma tribulaçãozinha, o irmão se desespera. Pinta uma dificuldadezinha, parece que amanhã não vai ter o que comer, ele se desespera, porque não conhece Deus na sua plenitude, como está para ser revelado lá no céu. Se nós conhecêssemos realmente quem é Deus, meu irmão, nós teríamos coragem de andar na rua de olhos fechados. Mas quando adentrarmos naquela cidade gloriosa, as escamas cairão dos nossos olhos. Vai se cumprir o que Paulo diz: víamos como enigma por espelho, mas agora vemos face a face, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está Ele. Irmão, quando nós adentrarmos nessa cidade com grande júbilo, como eu falei, o júbilo também, quando a realidade espiritual é manifesta, o júbilo pode se transformar em tristeza. Por isso é que Deus tem que entrar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando nós estivermos naquela cidade, meu irmão, e vermos a quantidade dos salvos, e sabermos que a quantidade dos perdidos é 100 vezes mais, Deus vai precisar nos consolar poderosamente. Quando nós chegarmos e pararmos e pensarmos: eu eduquei meu filho para saber química, para saber matemática, para saber física, para saber biologia, eu ensinei meu filho a conquistar um bom emprego, mas eu não fiz dele um discípulo para conquistar o mundo para Jesus Cristo. Se meu filho se tivesse transformado num pregador, quem sabe milhões de almas novas poderiam estar nesse céu. Aí Deus vai precisar nos consolar, senão nós não vamos aguentar. Está escrito aqui: as primeiras coisas passaram. Aí eu vou dizer: meu Deus, a terra que eu habitei era uma pura ilusão, era passageiro. A Escritura dizia o tempo todo: eu não atentei para isso. Eu quis tanto conquistar as coisas da terra, eu achava que eu estava muito bem. O pranto vai se transformar, vai aparecer o pranto. O que seria só júbilo, quando as escamas caírem, meu irmão, nós vamos chorar muito. Vamos dizer: como é que eu fui inútil? Eu não fiz nada para Cristo, eu não entendi que isso era uma realidade, eu não me dediquei. E se eu tivesse estudado um pouquinho mais a Bíblia, Jesus poderia ter me feito atravessar uma fronteira e ganhar um estado, um país, para a glória do seu nome. Meu irmão, Deus vai precisar enxugar dos nossos olhos toda lágrima, senão nem nós não nos perdoaríamos. Não podemos viver uma vidinha superficial. E outros que escaparem pela misericórdia, escaparem, como a Bíblia diz, escapar pelo fogo, que vão chegar lá e vão dizer assim: meu Deus, eu passei 25 anos, 30 anos da minha vida percorrendo atrás da casa própria, do carro zero, percorrendo um bom emprego, querendo ajuntar um monte de papel chamado dinheiro. Se Deus não consolar, Ele não consegue viver na eternidade. Deus tem que enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E tem mais: nós vamos reconhecer as nossas misérias de tal maneira que só Deus nos poderá consolar. Só Deus, irmão, só Deus. Jesus esteve nessa terra e nunca olhou para nada e disse: é meu. Nos evangelhos não tem essa expressão, irmão, em que Jesus tenha dito de alguma coisa: é meu. Até o reino, ele diz assim: o reino dos céus é de vocês, pequeninos. E quando acaba, Ele é o Senhor de toda a glória. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E eu pergunto: Deus vai ou não vai ter que enxugar dos nossos olhos toda lágrima? Ele vai ou não vai ter que nos consolar poderosamente? Senão nem nós não suportaríamos.
Quando nós lembrarmos, Senhor, ao 8º dia, eu levei o meu filho para ser apresentado no teu púlpito, no teu altar. Senhor, mas quando ele tinha 14, 15 anos, que ele queria se dedicar às coisas da igreja, eu disse que não, que primeiro ele tinha que terminar os seus estudos, para depois cuidar desse negócio de igreja. E agora eu estou vendo a realidade, Senhor. Se eu não tivesse atrapalhado a vida do meu filho, quem sabe ele teria sido um pastor, um missionário, um obreiro de valor. Quem sabe ele não teria ganhado almas que hoje estão lá no inferno, poderiam estar aqui glorificando o nome do Senhor. Deus vai ter que enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Está pensando, irmão, que lá no céu vai ser só júbilo? Depois de Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, de nós reconhecermos tudo que perdemos, aí sim. A menos que aquela doutrina doida seja verdadeira, que Deus vai apagar da nossa consciência todos os nossos delitos, todas as nossas pobrezas espirituais. Não. Lá nós saberemos exatamente o que fizemos nessa terra, senão não teria sentido a salvação. Salvo de quê? Estou no céu, fui salvo de quê? Não, você era pecador. Eu, pecador? Cadê? Não tenho passado, não me lembro de nada. Entende, irmão? As coisas às vezes parecem de um jeito e podem ser de outro. Irmão, você tem filho? Prepara o teu filho para ser um ganhador de almas. E você está esperando a vida passar, acabar? Se dedica à obra de Deus, tenha compromisso com a igreja, tenha compromisso com a obra do Senhor. Meu irmão, se você se dedicar 1 hora por dia à leitura bíblica, você não pode imaginar o que será da sua vida nessa terra. Você pode ser uma labareda de fogo. Com uma leitura bíblica de 1 hora por dia, você pode ser o novo referencial das nações. Você poderá sair deste morro para pregar o evangelho no mundo inteiro, se você passar a atentar para o valor do que diz a Bíblia. Deus tem um plano de que milhões conheçam o evangelho pela sua vida. E quando você chegar lá no céu, que as escamas caírem dos teus olhos, não vai adiantar mais. Quem fez, fez. Aí, aquilo que deveria ser júbilo, cheguei no céu. Meu Deus, quanta gente. Cadê aquele? Cadê aquela? Aquele que eu passei todo dia por ele, mas sempre estava muito preocupado. Sempre tinha o que fazer. A vida na terra era muito corrida. Não tinha tempo. Tinha que ganhar dinheiro. Tinha que sustentar a família. Tinha que isso, tinha que aquilo. Mas quando você chegar lá em cima, todas essas justificativas não vão adiantar, meu irmão, porque você vai ver um Deus tão tremendo e você vai dizer assim: se eu tivesse crido, teria visto a glória de Deus lá na terra. Entende, irmão? Por isso, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aí Paulo vai e diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós... O que Paulo entendeu que nós não podemos entender? Por que ele disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Por que ele disse que reputou todas as coisas por perda, por esterco, e trocou pela excelência de quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos descortinados, o nosso entendimento aberto, e finalmente a nossa língua tem que se transformar na pena de um destro escritor. Eu estou nessa terra para impor as mãos e Deus manifestar a sua glória. Eu estou nessa terra para pregar e Deus manifestar o seu poder. Eu estou nessa terra para passar e desfazer as obras do diabo. É para isso que estou na terra. Se não, meu irmão, se eu não alcançar isso já, quando eu chegar lá, ao invés de glória a Deus e aleluia, eu vou a chorar.
Claro, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não só as que a gente está derramando aqui, lá também, meu irmão. Porque quando nós virmos a realidade, que cidade bonita, ruas de ouro, mar de cristal, que coisa gloriosa! Quantos milhares mais poderiam ter estado? Quantos pastores vão plantear, não vou dizer lágrimas de sangue, a não ser figuradamente, quantos vão plantear, porque vão dizer, se eu tivesse pregado nu e cru a verdade, eu teria tido uma igreja bem menor, mas teria tido gente de valor para conquistar o mundo. Vão plantear, claro que vão plantear, porque a Bíblia diz que naquele dia haverá surpresa. Amém, meu irmão? Que você guarde essa palavra e comece a perseguir o alvo certo. Você não está nessa vida para viver só de arroz e feijão, porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas é assim que se vive. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Quem escreveu isso? Paulo, não poderia ser outro. Esse homem é um exemplo. As falhas dele somem diante das virtudes. Amém, irmão? Guarde isso. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Que sejam poucas as tuas lágrimas, irmão. Dedica-te à obra do Senhor. Entra no teu quarto, faz que nem Jacó, não te deixarei enquanto não falares comigo. Amém, meu irmão? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe.